Fala pessoal, tudo bem? Ventilação mecânica não invasiva é o tema do vídeo de hoje. Vou falar um pouquinho para vocês dos efeitos fisiológicos da ventilação não invasiva. Se você quer aprender mais sobre isso, fica até o final do vídeo comigo. Não esquece de se inscrever no canal, apertar o sininho para receber a notificação e, é claro, curtir esse vídeo aqui no canal Apollo Fisioterapia. Pessoal, no vídeo de hoje então eu vou falar sobre ventilação não invasiva, vou falar para vocês sobre CPAP, pressão suporte mais PIP. Quais será que são os efeitos dessas técnicas, dessas duas técnicas de aplicação de ventilação mecânica não invasiva? A gente sabe que a não invasiva é utilizada por muitos profissionais, por muitos fisioterapeutas e é utilizado para tentar manter o paciente longe da ventilação mecânica invasiva. Mas será que nós sabemos corretamente aplicar essa técnica e principalmente quais são os efeitos dessa técnica? Qual das técnicas a gente utilizar, ou seja, quais modalidades utilizar? Eu vou colocar meu paciente no CPAP, eu vou colocar meu paciente na pressão suporte mais PIP. Então vamos lá. Para conseguir discutir um pouquinho disso com vocês, eu usei esse artigo aqui, que é um artigo que fala dos efeitos fisiológicos da ventilação não invasiva para pacientes com lesão pulmonar aguda. Então, para a gente entender por que a ventilação mecânica não invasiva é utilizada, vejam bem, a gente sabe, como eu disse anteriormente para vocês, que a ventilação mecânica não invasiva ela vai ser utilizada nos pacientes com lesão pulmonar aguda para evitar a intubação orotraqueal. Porém, o que a gente tem na literatura e o artigo trouxe para nós? Que entre 40% e 50% dos casos, pode ter uma variação aí, mas entre 40% e 50% pode falhar na utilização da ventilação mecânica não invasiva. Isso acontece por diversos fatores, um deles é por conta da modalidade que está sendo utilizada. Mas também pode acontecer por conta de quanto de pressão está sendo regulada ali para o paciente, de que forma que está sendo regulado, seja lá no CPAP ou em pressão suporte mais PIP. Por exemplo, em pacientes em que a gente utiliza pressões muito altas, muito vazamento pode gerar assincronia, pode gerar desconforto para o paciente e isso pode ser responsável pela falha. Já nos pacientes que, para não ter tanto vazamento, utiliza-se pressões mais baixas, aí o paciente acaba sendo subassistido, uma carga maior é colocada ao diafragma e o paciente acaba falhando e tendo que ir para a ventilação mecânica invasiva. Então o equilíbrio entre pressão, oferta de pressão e diminuir de fato o trabalho respiratório do paciente, de fato conseguir manter esse paciente fora da ventilação invasiva é um grande desafio. Agora, a gente sabe também que ao simplesmente ofertar pressão positiva expiratória, e a gente sabe que o CPAP é uma pressão positiva expiratória que é oferecida de forma contínua, então ele tem os efeitos do PIP também. A gente sabe que o PIP, a pressão expiratória positiva final, tem como característica, dentre outras características, de outros efeitos, melhorar a capacidade residual funcional, melhorar as trocas gasosas e melhorar a mecânica respiratória. Sendo assim, a questão que fica é que os próprios CPAP, ele teria esses efeitos. Porém, será que, como que o paciente submetido ao CPAP, como que ele vai responder? Será que ele vai ter melhora vai ter os mesmos efeitos do PIP? Então, o estudo mostrou o seguinte, ele comparou 3 protocolos de não invasiva. Ele comparou, então, um CPAP de 10, então um paciente submetido a não invasiva com CPAP de 10, o mesmo grupo de pacientes submetidos a pressão suporte de 10 mais PIP de 10 e os mesmos grupos de pacientes submetidos a pressão suporte de 15 com PIP de 15. Ou seja, então, tinha pressão expiratória positiva final nos 3 grupos, nos 3 protocolos, e aí pressão de 15 ou pressão de 10. Vejam que nos 2 últimos protocolos, os nossos protocolos aqui da direita da tela, eles mostram para nós que eu tenho um determinado delta. Então eu tenho um delta de 10 e outro delta de 15 de diferença de pressão. Bom, qual foi o resultado que esse estudo mostrou? Então, primeiro de tudo, essa é a tabela de caracterização da amostra. Todos esses pacientes tinham ou lesão pulmonar aguda, esse é um estudo de 2015. Então, vejam, ou eles tinham síndrome da angústia respiratória ou lesão pulmonar aguda. Em torno de 60% desses pacientes
foram pacientes que sobreviveram, ou seja, não falharam na ventilação não invasiva. Bom, o resultado a gente observa inicialmente, ó, nessa tabela de cima, a gente pode observar que nos modos em que eu coloco 2 níveis de pressão, portanto pressão suporte e PIP, eu tenho alteração do volume corrente em relação ao volume inicial, especialmente aqui, onde eu tenho maior delta de pressão. Então esse aumento aqui foi o aumento mais significativo, né, em relação ao ponto inicial. A frequência respiratória, ela diminuiu significativamente também aqui no grupo em que eu tenho maior volume, já que eu tenho maior volume minuto. Então o volume minuto ele explica, né, por que eu tive queda na frequência respiratória. Então, o maior volume minuto, esse paciente acaba por ter queda de frequência respiratória. Uma outra coisa, obviamente, onde eu tenho mais as pressões, né? A gente percebe que no CPAP e aqui onde eu tenho mais pressão foi onde eu tinha, o estudo mostrou maior vazamento. As pressões médias de via aérea e a frequência cardíaca não tiveram diferença significativa em nenhum momento, em nenhum protocolo aqui aplicado. Bom, e com relação ao pH e as trocas, né? Ou seja, o índice de troca, o PaO2-FO2 e também a PCO2. Então a gente observa aqui que o pH não se alterou, né? Teve uma pequena mudança, apesar de ser uma mudança estatisticamente significativa aqui nesse grupo aqui, não é uma diferença que a gente pode considerar uma diferença clinicamente importante. Já a relação PaO2-FO2, em relação ao ponto inicial, a gente vê que o maior PIP com pressão suporte de 10, ele melhora de forma mais significativa ainda a PaO2-FO2. Então veja, sai de 131 quando só faz CPAP 184, de 131 quando faz pressão suporte mais PIP de 10, ou seja, tem o efeito do CPAP mais pressão suporte, eu tenho uma melhora ainda maior desse índice de troca. E aqui tem uma diminuição significativa do CO2, já que nós tínhamos aqui em cima um volume minuto maior, que justifica, portanto, essa queda maior do CO2. Quando a gente pensa em score de dispneia, aqui é um score de dispneia, qual teve mais alteração quando aplicado o CPAP? Então, a não invasiva. Então, foi no grupo em que eu tinha lá a pressão suporte de 15. Então, diminui mais o trabalho respiratório quando se utiliza a pressão suporte de 15 com PIP de 5. Já na pressão suporte de 10 e PIP de 10, essa diminuição da dispneia é um pouco menor, e no CPAP menor ainda. Então só o CPAP não consegue diminuir de forma tão importante a pressão, a dispneia. Bom, o gráfico mais importante que tem nesse trabalho é esse gráfico aqui, né, que pega um dos sujeitos que foi estudado e mostra aí pra gente o fluxo, a pressão esofágica, a pressão da via aérea e a pressão transdiafragmática. Observem o seguinte, nós temos aqui os 3 protocolos mais o momento inicial. Observem que quando eu olho para a pressão esofágica, a pressão esofágica num paciente com CPAP praticamente aumentou em relação ao inicial. Então o trabalho, o esforço respiratório do paciente no CPAP acabou por aumentar. Já num paciente aqui, ó, que tinha PIP de 10 e pressão suporte de 10, observem que o trabalho é bem menor, o esforço, a pressão negativa pleural é bem menor do que no paciente com CPAP. E aqui, ó, volta a aumentar um pouco, mas então a gente consegue observar que na pressão suporte de 10 com PIP de 10, parece então que eu tenho uma pressão negativa, portanto um esforço respiratório menor. Observem também, né, que se eu olhar para a pressão transdiafragmática, observem então que o inicial, o paciente com aumento do trabalho do diafragma, né, com esforço do diafragma, pressão diafragmática, no CPAP realmente aumenta, ó, ele confirma essa imagem que a gente vê no gráfico de pressão esofágica, e depois a gente vê aqui, ó, diminuição tanto na pressão suporte de 10 como também aqui na pressão suporte de 15 com PIP 15. Considerando que na pressão suporte de 10, então, eu tenho diminuição desse trabalho e tenho melhor efeito na oxigenação, parece nos mostrar aqui que a pressão suporte de 10 com PIP de 10 é uma pressão, né, é um protocolo de não invasiva bastante interessante, bastante significativo aqui. Pessoal, então o recado que fica aí para vocês é que, dependendo do seu paciente, aqueles pacientes com lesão pulmonar aguda,
que você vai tentar a ventilação mecânica não invasiva, esses pacientes precisam sempre ser ventilados com 2 níveis de pressão. E o trabalho mostrou que a pressão suporte de 10 com PIP de 10 tem melhores efeitos. Eu espero que você tenha gostado, tenha aprendido alguma coisa com esse vídeo aqui no canal Apollo Fisioterapia. Até a próxima no nosso canal, o canal Apollo Fisioterapia.